Salve, povo! Olha só, hoje o tema da nossa aula é um tema leve, tema tranquilo, a criação do Estado de Israel. Nós vamos falar sobre o conflito entre os judeus e os palestinos em uma perspectiva mais ampla. Portanto, não ficaremos restritos a Hamas, a faixa de Gaza. Então, bora lá, que há muito mesmo sobre o que conversarmos. Vamos lá, então. Vamos maximizar nossa tela, vamos admitir os atrasados. Vamos lá, então. Bueno, qual é o pressuposto que nós temos básico que trazer a você? Judeus e palestinos, os palestinos que são árabes e muçulmanos sunitas, disputam um mesmo território, que para alguns é Canaã, para outros é Palestina, e um pouco dessa situação toda nós vamos tentar esmiuçar a partir de agora. Bueno, aonde está a origem moderna do conflito? Porque se você perguntar isso para um professor de história aí, ele vai começar a responder para você essa situação lá da antiguidade. Ele vai falar da formação dos hebreus, ele vai falar da saída dos hebreus da Terra Prometida, vai falar depois da volta deles, vai falar do Império Romano, enfim, vai trazer muitíssimos elementos de uma cronologia mais antiga. Nós não. Nós vamos nos restringir aqui às origens modernas do conflito, e essas origens modernas nós vamos situar no século XIX. Para ser mais preciso, no sionismo. E o que é sionismo? Você pode estar a se perguntar aí. Ora, o sionismo é o nacionalismo judeu. O sionismo é um nacionalismo judeu que surgiu lá no século XIX, a partir da publicação de um livro chamado O Estado Judeu, de autoria de um jornalista chamado Theodor Herzl. E o que basicamente o Theodor Herzl defendia nesse livro, O Estado Judeu? Que os judeus deveriam ter um Estado para chamar de seu. Ou seja, os judeus deveriam construir um Estado no qual eles estivessem livres de perseguições, de violências, como acontecia no século XIX na Rússia czarista e em outras porções do leste europeu. E é a partir desse cenário que nasce esse movimento e que ele começa a defender a migração de judeus para o que hoje os palestinos chamam de Palestina, para aquilo que os judeus nomeiam de Canaã, a terra prometida por Deus ao povo escolhido. Então, é justamente ali no século XIX, quando é publicado um livro chamado Estado Judeu, de um jornalista chamado Theodor Herzl, que surge o sionismo e começa um fluxo migratório para o que hoje alguns chamam de Palestina, ou muitos chamam de Palestina. O detalhe importante é que esse fluxo migratório ele é incrementado por causa da Primeira Guerra, da Guerra Civil Espanhola e, sobretudo, da Segunda Guerra, com a ascensão do nazismo, e depois da Segunda Guerra, com a divulgação dos horrores do Holocausto. Bom, e quando os sionistas começam a incentivar os judeus a irem para essa região, o que vai culminar na criação do Estado de Israel em 1948, como você pode observar aqui, o que está acontecendo nela? Primeiro, eu preciso dizer para você que essa geografia que nós chamamos de Palestina hoje, ela foi, durante muitos séculos, ou para ser mais preciso, algo em torno de 4 séculos, dominada pelo Império Turco-Otomano, ou simplesmente Império Otomano, se preferir. O Império Otomano anexou a Palestina e outras porções do Oriente Médio, quase a totalidade dessa região,
a partir do século XVI. E dominou essa área até a Primeira Guerra Mundial. Essa área que era importante para os otomanos em virtude de Jerusalém, né? Que é uma cidade sagrada para os muçulmanos, cristãos e também judeus, e também porque a Palestina tinha um razoável potencial agrícola, principalmente para a produção de azeite e frutas cítricas. Logo, qual era o lugar da Palestina no Império Turco-Otomano? Ela tinha um lugar simbólico, por causa da localização da cidade de Jerusalém, aonde está a mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira mais importante dentro do islamismo, dentro da religião muçulmana, para ser mais preciso, e também por essa questão econômica barra agrícola que acabei de destacar. No entanto, quando vem a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que o Império Turco-Otomano se fragmenta. E os seus territórios no Oriente Médio, eles vão se transformar em protetorados, que era um eufemismo para colônia que a Liga das Nações usava naquele cenário. E protetorados de quem esses territórios? De franceses, no caso do que hoje a gente chama de Síria e Líbano, e britânicos para as regiões da Jordânia, Iraque e Palestina. Então, quando acaba-se a Primeira Guerra Mundial, os britânicos passam a exercer o controle político da região. A Palestina passa a fazer parte do Império Britânico como um protetorado. Só que o detalhe é que a relação deles com a região ela é polêmica desde antes desse momento. Por exemplo, em 1917, mais ou menos na mesma época em que começou o mandato britânico da Palestina, nós tivemos a famosa Declaração de Balfour. O Balfour, que era um ministro das Relações Exteriores do Império Britânico à época, e que mostrou-se favorável à construção de um lar nacional para os judeus. Claro que isso foi interpretado na época pelos judeus, principalmente pelos sionistas, como a promessa de um lar nacional na Palestina. Porém, ao mesmo tempo, simultaneamente, o tal do Balfour também prometia amor, vamos dizer assim, aos palestinos. Chegou a prometer a preservação dos seus direitos na região. Resultado, durante essa época que vai de 1917 ali até início de 1948, os conflitos, as tensões entre palestinos e judeus se acirraram. Se acirraram a ponto dos britânicos passarem a batata quente, passarem a questão para as Nações Unidas, que recém tinham sido criadas, tentar resolver esse problema. Então, repare, eu quero que você me acompanhe aqui. Origem moderna, sionismo, nacionalismo judeu, migração dos judeus para o que hoje nós chamamos de Palestina. Detalhe, o domínio da Palestina, quando surge o sionismo, ele não é nem de judeus e nem de palestinos. Ele está em mãos do Império Turco-Otomano e assim permanece até a Primeira Guerra. Depois, os britânicos assumem a região como um protetorado e, por não darem conta do cenário calamitoso que os conflitos entre judeus e palestinos geraram, os britânicos transferem a possibilidade de solução para a ONU. E o que a ONU faz? A ONU elabora um famoso plano de partilha para a região. O que esse plano de partilha da ONU para a região afirmava? O que ele trazia, senhoras e senhores? Ele trazia uma solução de 2 estados. E aí é importante a gente entender porque a solução de hoje que se advoga é uma solução muito próxima dessa das Nações Unidas lá de 47. Então, pelo plano da ONU, haveria um Estado judeu e um Estado palestino. É a solução dos 2 estados, como você pode ver nesse belo mapa aí. No amarelo,
seria o Estado Árabe Palestino. No laranja, o Estado Judeu. Perceba que a famosa faixa de Gaza, ó, tá aqui. E a Cisjordânia está nessa faixa. O que eu quero realçar a você é que tem uma linha branca aqui, ó, ou tem uma faixa branca, né, que corresponde à cidade de Jerusalém. Para a ONU, Jerusalém seria nacionalizada. Opa, desculpa. Para a ONU, Jerusalém seria internacionalizada, ou seja, permaneceria administrada pelas Nações Unidas e teria um livre acesso para exercitar as suas crenças, as suas religiões, cristãos, muçulmanos e judeus. Portanto, o plano da ONU estabelecia uma solução de 2 estados e a internacionalização de Jerusalém. Imagino que você lembre que os palestinos não aceitam esse plano. Porque eles argumentam que os judeus foram favorecidos, receberiam mais terras e não haveria, na visão dos palestinos àquela altura, o porquê ter esse Estado judeu. Porém, os judeus, espertamente, pegam esse território que a ONU designou pelo plano e criam, em 1948, está aqui, o Estado de Israel. E daí para frente, senhoras e senhores, os conflitos que já eram tensos ficaram medonhos, ficaram muito mais complexos, muito mais sanguinários. Por exemplo, temos o caso da Guerra de Independência de Israel, a chamada Guerra de Independência de Israel, que foi o primeiro conflito entre exércitos de Estados nacionais, envolvendo países árabes e o Estado judeu de Israel. Nesse conflito, Israel enfrentou e venceu vários países árabes, como Síria, Líbano, Jordânia, Egito. O Egito vai ser uma pedra no sapato de Israel durante muito tempo. Iraque, né? Então, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Egito. Todos esses formam uma coalizão, desafiam Israel e são derrotados. Incrivelmente, surpreendentemente, Israel dá um cacete nessa coalizão de 5 países árabes aí. O que surpreendeu o mundo na época, apesar de Israel ter apoio dos Estados Unidos, ter uma proximidade muito grande com os americanos. E daí para frente, nós tivemos conflitos como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, que é uma guerra envolvendo o Egito contra Israel, mais Reino Unido e França do lado do Egito, que tem a ver com a nacionalização do Canal de Suez em 56. E tem, especialmente para nós aqui, a Guerra dos 6 Dias de 67. A Guerra dos 6 Dias de 67, ela merece uma atenção especialíssima nossa. Por quê? Porque ela foi a que mais alterou o mapa da região. De todas as guerras árabe-israelenses, conflitos árabe-israelenses, o mais significativo em termos de mudança na geografia regional foi a Guerra dos 6 Dias em 67. Por quê? Porque por essa guerra, Israel atacou de forma surpreendente os países árabes e acabou anexando alguns territórios. Por exemplo, a famosa faixa de Gaza, ó, e a Península do Sinai, até a Guerra dos 6 Dias em 67, estavam com o Egito. Então, o Egito perdeu a faixa de Gaza e a Península do Sinai. Também, Israel anexou a Cisjordânia, ó, aonde está Jerusalém. Israel anexou a Cisjordânia, que até então era guardada, vamos dizer assim, pela Jordânia, o país árabe aqui da fronteira. E para fechar, Israel traz para compor o seu território as colinas de Golã, iniciando uma rivalidade feroz com a Síria. Colinas de Golã, que Israel anexa pela altitude, que Israel anexa pela nascente do Rio Jordão. Então percebam que o Estado de Israel ele se expande expressivamente a partir da Guerra dos 6 Dias. E a Guerra dos 6 Dias é muito importante para entender o que está acontecendo hoje lá. Por quê? Porque o argumento que o Hamas usa para os ataques
é que Israel ocupa ilegalmente, e isso é verdade do ponto de vista do direito internacional, tem várias resoluções da ONU condenando essa ocupação, que Israel ocupa ilegalmente a Cisjordânia, que eu estou passando o cursor do mouse aqui, desde a Guerra dos 6 Dias. E é justamente aqui na Cisjordânia que Israel faz uma série de assentamentos de colonos judeus para afirmar o seu domínio da região e enfraquecer a posição palestina. Então, um dos pontos centrais do aspecto contemporâneo desse conflito iniciou na Guerra dos 6 Dias, que foi quando Israel anexou a Cisjordânia, que era uma região prevista para ser parte do Estado palestino. Além dessa guerra, lá 6 anos depois, e aqui a gente tem que ter cuidado porque tem uma efeméride importante, né? Faz 50 anos da Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur, que é o feriado judeu do perdão, dia do perdão. Na Guerra do Yom Kippur, os países árabes tentaram recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias, principalmente Egito e Síria. E adivinha? Eles não conseguiram. Foi mais uma derrota dos países árabes para Israel. Nessa Guerra do Yom Kippur, até hoje foi o momento em que o Estado de Israel correu mais risco, tá? Porque o Egito e a Síria, no início do conflito, eles chegaram a ameaçar vencer Israel nessa batalha. Porém, acabaram derrotados mais uma vez. A grande consequência dessa guerra do Yom Kippur, talvez você lembre, é o primeiro choque do petróleo, porque os países árabes acabaram para retalhar os Estados Unidos e o Ocidente, que tinha uma posição bastante pró-Israel, cortando a produção de petróleo, o que elevaram os preços e gerou um surto inflacionário de endividamento público na economia global naquela altura. Então percebam que num intervalo aí, gente, de, olha, 48 a 60 dá 12 a 70, no intervalo de 25 anos, Israel não se envolveu em 3, mas sim em 4 guerras, porque no nosso slide não está a Guerra do Suez ainda aí. Então, literalmente, esse país teve a sua fundação e a sua consolidação bastante difícil nesse histórico inicial. Saindo das guerras árabes israelenses tentando trazer algo vinculado aos processos de paz entre árabes e israelenses. Essa foto aí é uma foto bem emblemática. Ela é uma foto de um documento do dia da assinatura de um documento chamado Acordos de Camp David, nos anos 70, 79, né? Os acordos de Camp David, eles foram assinados com a mediação do presidente americano Jimmy Carter, que é o sorridente senhor ao centro, e eles foram firmados entre Israel e Egito. Graças aos acordos de Camp David, Israel devolveu ao Egito a Península do Sinai. Lembra? A Península do Sinai, essa região grande aqui, ó, comparada às outras que Israel anexou na Guerra dos 6 Dias. Então, graças ao acordo de Camp David, Israel devolveu ao Egito a Península do Sinai. E o que o Egito fez em troca? Reconheceu o Estado de Israel. O Egito tornou-se o primeiro país árabe muçulmano a reconhecer o Estado de Israel como um Estado legítimo. Isso não é pouca coisa. Muitos anos depois, na década de 90, a Jordânia foi o segundo país árabe a reconhecer o Egito. Então, ao longo do século XX, desde 48 até o final dos anos 90, nós só tínhamos 2 países árabes com relações e que reconheciam Israel. Um deles era o Egito, a foto está aí ilustrando dos acordos de Camp David, que recebeu de volta a Península do Sinai. O Egito, que lembrem, ajuda Israel no cercamento, no bloqueio da faixa de Gaza, no fechamento das fronteiras da faixa de Gaza. País árabe. Aliás, país árabe mais populoso, inclusive, não é pouca coisa. E essa outra foto aí, lembrem, né? A nossa luz agora está, o nosso foco agora está em processos de paz.
Essa foto aí é a foto dos acordos de Oslo, que foram assinados em 93. Ao centro, outro presidente dos Estados Unidos, desta vez Bill Clinton, e temos o primeiro-ministro de Israel na época, Yitzhak Rabin, e o presidente da Autoridade Palestina, líder e fundador da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que surgiu nos anos 60 como o primeiro grupo palestino organizado para lutar pela sua causa. Porque até então, quem lutava pela causa palestina eram outros países árabes, vamos colocar assim, e nem sempre o tratamento deles com os palestinos era muito legal. Tem casos famosos, como o Setembro Negro, né? Que nós temos massacres da população palestina que estava refugiada em países árabes vizinhos. Então, tivemos bastante problema, por exemplo, no Líbano com os palestinos. Então, assim, nós temos a OLP, que depois virou a Autoridade Nacional Palestina, ou melhor, comandou a Autoridade Nacional Palestina, que era o governo dos palestinos, representada aí pelo Yasser Arafat. Então, essa foto com o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e o Yasser Arafat, a liderança palestina, em 93, ela foi o momento em que nós estivemos mais próximos de um processo de paz na região. Porque, por esse documento, Israel reconhecia a existência de um Estado palestino e estabelecia um cronograma para a devolução de territórios. Foi pós-acordos de Oslo que, por exemplo, a faixa de Gaza passou para controle palestino. Isso lá no início dos anos 2000, em 2006, para ser mais preciso, tá? Então, qual foi o raro momento na história desses atritos que nós tivemos uma quase solução? É o momento aí dos acordos de Oslo. Aí nós temos um pouco mais de detalhes, né, a respeito desse acordo. Percebam que por esse acordo os palestinos vão reconhecer a necessidade ou a legitimidade do Estado de Israel, do Estado judeu, e os judeus vão fazer o mesmo em relação ao Estado palestino. Olha a solução de 2 estados lá, advogada desde 47 pela ONU. E Israel promete retirar tropas gradualmente da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Israel concluiu o processo na faixa de Gaza, mas não concluiu na Cisjordânia, tá? Inclusive, esse acordo levou aos 2 líderes, árabe e judeu, que o assinaram, a ganharem o Prêmio Nobel da Paz em 94. Porém, por que esse acordo não foi finalizado, não foi efetivado? Uma das razões foi porque o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, foi assassinado por um radical judeu em 95. Vamos mudar um pouco o disco e vamos falar dos diferentes grupos palestinos que existem hoje, porque uma das dificuldades que os palestinos apresentam é o fato de que eles não têm uma unidade para lutarem pelo seu Estado. Os palestinos estão rachados contemporaneamente. Essa bandeira é difícil você identificar, mas ela é a bandeira do Fatah. O Fatah é um grupo político que tem a sua origem na OLP, na Organização para a Libertação da Palestina. O Fatah, ele é mais forte, ele é mais atuante na Cisjordânia. O Fatah é laico, é secular, né? Ele defende um nacionalismo árabe, ele não é um grupo radical religioso. E o Fatah aceita negociar com o Estado de Israel. E hoje a Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia, que em tese é o governo dos palestinos, é liderada pelo Fatah, que aliás já faz bastante tempo, né? Que o Fatah controla a política palestina ali na Cisjordânia, porém com uma fraqueza, com um nível de legitimidade cada vez menor por acusações de ineficiência e até corrupção. Então, um grupo palestino é o Fatah que está com maior atuação na Cisjordânia. O Fatah é secular, é laico, aceita negociar com Israel. Esse outro grupo aí, a gente já falou bastante num outro cenário, numa outra aula, né? Esse aí é o Hamas. O Hamas surge nos anos 80, em 87, no contexto da primeira intifada. Existem 2 intifadas
na história desse conflito. A primeira delas em 87, intifada, que é uma palavra árabe para rebelião, revolta, insurgência, no caso dos palestinos, contra as forças de segurança de Israel. E o Hamas surge nesse contexto em 87. O Hamas é muito influenciado pelas ideias da Irmandade Muçulmana, que é um grupo fundamentalista com origem no Egito, e essa é a razão pela qual o governo do Egito tem muitas restrições ao Hamas. O Hamas é um grupo anti-Israel, anti-ocidental, anti-modernidade. É um grupo que defende a aplicação de uma lei islâmica da Sharia bastante conservadora, né? O Fatah não é o Hamas, desculpa, não é exatamente um baluarte da liberdade, né? A gente tem que ter muito cuidado na hora que vai analisar o Hamas. Só tem esses dois grupos na órbita dos palestinos? Não. Tem outros, por exemplo, o caso da Jihad Islâmica, né? Que é um outro grupo ainda mais radical que o Hamas, que tem ganhado força nos últimos tempos, mas ele é bem menor e bem menos influente, tanto em relação ao Hamas quanto em relação ao Fatah. E essa foto aí, galerinha, que foto é essa, tá? Essa é uma foto de um outro acordo diplomático importante. É um acordo bem mais recente. Você vê aí pelo Donald Trump, que era o presidente dos Estados Unidos na época, e o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Essa é uma foto dos acordos de Abraão. Os acordos de Abraão, eles são acordos pelos quais outros países árabes, no século XXI, no mandato do presidente Trump, boa parte deles, reconheceram Israel. Então, hoje, além de nós termos o Egito pelos acordos de Camp David e a Jordânia, que reconhecem Israel como países árabes, o Bahrein, os Emirados Árabes, Marrocos, depois o Sudão, são exemplos de países árabes que também reconhecem o Estado de Israel. Antes, uma situação dessas era inimaginável, e isso foi possível a partir ali da presidência do Trump com os acordos de Abraão. Essa talvez tenha sido a grande e única vitória do Trump no campo da política externa, a assinatura dos acordos de Abraão. E aí nós temos, para finalizar, a foto de um cara que é o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, tá? Benjamin Netanyahu é um político de direita, né, de um partido mais tradicional chamado Likud, e que hoje governa Israel com o apoio de partidos fundamentalistas judeus, de grupos ultra-ortodoxos, tá? Então, isso acaba dificultando muito qualquer negociação com os palestinos, especialmente o Hamas, porque o Hamas é um grupo fundamentalista e a coalizão do Benjamin Netanyahu também tem partidos políticos fundamentalistas, nacionalistas, extremamente conservadores no quesito comportamental. Então, é muito difícil o diálogo porque nós temos grupos intransigentes tratando de ambos os lados. O Benjamin Netanyahu está envolvido numa série de polêmicas, várias acusações de corrupção, de tráfico de influência, e o Benjamin Netanyahu dividiu o país, tá? O país teve uma série de protestos que duraram mais ou menos 40 semanas por causa de uma reforma no judiciário que o Benjamin Netanyahu aprovou, que para muitos significou um golpe na democracia do Estado de Israel. Por quê? Porque na visão de alguns estudiosos, ou de muitos estudiosos, essa reforma do poder judiciário que o partido do Netanyahu tocou impede o judiciário de exercer o que a gente chama de controle de constitucionalidade em relação às ações do poder executivo. Então, além do Netanyahu estar sendo acusado de fraqueza, de não cuidado, não zelo com a segurança nacional, que teria permitido os atentados do Hamas, ele também dividiu o país com essa história da reforma do judiciário. Beleza, meus amigos? Espero que eu tenha conseguido dar um panorama bacana para vocês desse histórico entre judeus e palestinos, tá bom? Um beijo muito carinhoso no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.